Sejam muito bem-vindos a esta nossa nova exploração. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa revolução que é meio silenciosa, mas que está transformando completamente a nossa realidade. Vamos falar sobre a telemedicina, mas com um detalhe crucial, olhando estritamente pela perspectiva de quem mais importa nessa história, que é o paciente. É fascinante ver como a tecnologia está devolvendo para a gente aquela coisa que dinheiro nenhum compra, que é o tempo. Mais do que falar de servidores e códigos complexos, a nossa ideia hoje é entender como essa mudança radical coloca a saúde de forma super acessível, direto na palma da nossa mão. Parem para pensar um segundo e me digam, quantas horas a gente perde enfrentando um trânsito caótico, procurando vaga para estacionar, ou lendo aquelas revistas de 5 anos atrás na recepção só para mostrar um resultado de exame de rotina para o médico? É cansativo demais, né? A logística tradicional da saúde pode ser literalmente exaustiva. Quem está doente ou tem dificuldade de locomoção acaba gastando uma energia que muitas vezes nem tem só para passar por uma triagem básica. Esse é um ponto de dor universal, um desgaste enorme que por muito tempo a gente simplesmente aceitou como faz parte do processo. Mas será que precisa fazer parte mesmo? Bom, vamos ao nosso primeiro grande ponto. Fim das esperas. Menos filas, mais saúde. Para entender como a gente resolve esse pesadelo logístico, é só comparar o nível de atrito entre os dois modelos. De um lado, na medicina tradicional, a gente tem o deslocamento obrigatório, as filas intermináveis e aquele monte de custo invisível, tipo transporte e alimentação na rua. Do outro lado, com a telemedicina, a gente tem o conforto de casa, um acesso que muitas vezes é imediato e uma economia muito real no final do mês. É a descentralização total do cuidado. A gente volta a ter o controle do nosso próprio tempo. E olha só o tamanho do problema que isso está resolvendo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50% da população mundial não tem acesso regular a serviços essenciais de saúde. 50%. É metade do planeta inteiro. É uma lacuna gigantesca. Então a telemedicina não é só uma conveniência para quem mora em cidade grande. Ela é, muitas vezes, a única ponte viável para levar atendimento básico a populações que ficariam completamente abandonadas. E tem mais, os benefícios vão muito além do tempo e do dinheiro da pessoa. Estudos da American Hospital Association mostram que o cuidado remoto consegue reduzir os custos hospitalares anuais em até 11%. Sabe por quê? Porque evita aquela ida desnecessária ao pronto-socorro. Isso desafoga as clínicas logo de cara, garantindo que o espaço físico e os médicos estejam ali, livres para quem realmente precisa de uma intervenção urgente ou de algo mais complexo. O que nos leva ao segundo ponto da nossa análise, o cuidado contínuo e o monitoramento direto de casa. Talvez o impacto mais profundo disso tudo seja como a telemedicina empodera quem vive com doenças crônicas. A tal da internet das coisas mudou o jogo do autocuidado. Pensa na rotina de alguém com diabetes tipo 1. Antigamente era aquela rotina dolorosa de furar a ponta do dedo toda hora e anotar tudo num caderninho. Hoje, um sensor pequenininho no braço lê a glicose o tempo todo, esses dados sobem para a nuvem na hora. Se der alguma alteração, tanto o paciente quanto o médico recebem um alerta ali, no celular. É um monitoramento invisível, que não exige esforço e que transforma a pessoa num participante super ativo da sua própria saúde. E o reflexo prático desse monitoramento constante é chocante. Os dados mostram que o telemonitoramento da insuficiência cardíaca chega a reduzir a mortalidade geral em absurdos 38%. Sinais vitais são acompanhados de longe, o que permite detectar qualquer piora muito antes do quadro ficar grave. A equipe médica pode ajustar um remédio rapidinho, por exemplo. Além de salvar vidas, imaginem a paz de espírito, a redução da ansiedade da família, sabendo que tem alguém monitorando a situação 24 horas por dia. Querem um exemplo real? Aqui mesmo no Brasil? Lá em Tarumã, no interior de São Paulo, eles começaram a usar telecardiologia com a ajuda de inteligência artificial. O resultado? Eles conseguiram entregar laudos de eletrocardiogramas urgentes em menos de 5 minutos. E o impacto direto disso foi uma queda drástica de 45% nas mortes por doenças cardíacas na cidade em apenas um ano. É literalmente a tecnologia cortando o caminho entre a urgência e o especialista de um jeito espetacular. Passando agora para o nosso terceiro ponto, mais especialistas e acesso em absolutamente qualquer lugar. Contornar a geografia resolve um problema muito grave, porque o modelo antigo é extremamente desigual. Olha a dermatologia, por exemplo.
No Brasil, 63,5% dos dermatologistas estão concentrados na região sudeste, que abriga só 41,6% da população. Ou seja, quem mora nas outras regiões fica meses numa fila de espera. A telemedicina acaba com isso instantaneamente. Com uma imagem de alta qualidade e um sistema seguro, um médico lá em São Paulo consegue avaliar uma lesão de um paciente que está a milhares de quilômetros de distância no norte do país, sem problema nenhum. Ah, mas será que diagnosticar por foto funciona mesmo? Funciona e muito. A literatura médica mostra que os sistemas de teletriagem conseguem diagnosticar corretamente mais de 90% dos casos de neoplasias de pele, sabendo separar direitinho o que é benigno do que é maligno. Esse nível de precisão coloca a pessoa no tratamento certo quase que na mesma hora. E a gente sabe, quando o assunto é câncer, cada minuto otimizado faz toda a diferença para salvar uma vida. E para essa engrenagem rodar bem, a educação é fundamental. É por isso que as teleorientações focam em critérios simples, tipo a regra do ABCD para manchas na pele: assimetria, bordas irregulares, variação de coloração, diâmetro maior que 5 milímetros e a evolução da mancha com o tempo. Notou isso? Você tira uma foto, manda para o sistema e consegue uma segunda opinião super especializada rapidinho. É informação aliada à tecnologia para evitar o pior. Por fim, chegamos ao quarto ponto: os desafios e o fator humano. Porque nem tudo é perfeito. Seria muita inocência nossa olhar só para o lado bom e ignorar as barreiras, né? Toda grande mudança traz desafios complexos. Primeiro, a gente tem uma falta de infraestrutura de internet pesada em regiões remotas, que, ironicamente, são as que mais precisam disso. Além disso, a falta daquele exame físico tradicional exige muita cautela do médico na tela. Tem também a questão super válida da privacidade dos dados, que precisam seguir à risca regras como a LGPD, e, claro, a resistência cultural. O abismo digital é real, principalmente para os idosos que muitas vezes sentem dificuldade ou desconfiança ao tentar usar um aplicativo de saúde pela primeira vez. É justamente por causa desses limites humanos que as regras são tão claras. O Conselho Federal de Medicina pontua muito bem que a telemedicina é complementar. Ela não veio para substituir de forma fria o atendimento presencial. O toque humano, a avaliação no consultório, isso continua sendo o padrão ouro. A tecnologia serve à medicina e não o contrário. É uma ponte maravilhosa, mas o olho no olho e aquela relação de confiança de perto jamais vão perder sua importância quando o caso exigir. O grande recado que a gente tira de tudo isso é que ter acesso facilitado e economizar horas do nosso dia é uma oportunidade de ouro. A tecnologia encurtou a distância entre sentir uma dor e começar um tratamento. Então, com o monitoramento na palma da mão e o fim das filas de espera desgastantes, a provocação que eu deixo para vocês é: como a gente pode usar todas essas ferramentas hoje para deixar de ser passivo, só correndo atrás do prejuízo quando a doença aparece, para assumir de vez as rédeas do nosso próprio bem-estar? Fica aí essa reflexão para a gente encerrar a análise de hoje. Um grande abraço e até a próxima!